Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente nesta quinta-feira trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do Equipe F onde Plihal traz informações de uma possível segunda novela em relação a Marcos Leonardo. É isso mesmo, o jogador está tentando uma rescisão contra a equipe do Al Hilal e nisso existiria a possibilidade do jogador ainda reforçar o São Paulo nessa temporada. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre a chegada ou não do jogador e vamos aí com o vídeo. Eu arrepio? Sem vergonha. Seguinte, a novela do Henrique ainda não terminou, né, Pascoal? Não. Ainda tem recurso. Tem recurso e ainda tem a justiça comum. Eu imaginava que outra novela muito menos séria, que terminou só meia-noite de anteontem, meia-noite de terça para quarta, né? Terça para quarta, a da janela de transferência, quando terminou a janela de transferência e quando o Marcos Leonardo acabou não sendo liberado pelo Al Hilal para jogar no São Paulo, eu imaginei que esta novela tivesse terminado. Mas não. Aliás, teve um capítulo final, suposto capítulo final, triste para os São Paulinos, da permanência tenso dele na até Arábia chegar no Saudita. horário, né? Tenso e triste. O Você ficou mocinho, até mais tarde? mataram o mocinho no último capítulo. Você ficou... Dormi meia-noite. né? Não, um pouquinho antes. Porque o nosso Eduardo Afonso, antes da meia-noite, já havia trazido a notícia, lá por volta das 11, de que não iria rolar. Mas tivemos um desdobramento dessa novela. Então, a segunda temporada de Marcos Leonardo saindo ou não do Al Hilal, matéria de André Hernan e desse menino que tá ali, ó, tá vendo? Grande Bruno Andrade, que mora em Portugal, está em Portugal e vai participar do Equipe F. Gente boa, olha lá a demais. manchete, gente finíssima e muito capaz, um jornalista de mão cheia. Marcos Leonardo avalia rescisão por justa causa no Al Hilal para ficar livre e assinar com um novo clube. Detalhe, ele custou apenas e tão somente 40 milhões de euros. O Al Hilal pagou isso ao Benfica. O Marcos Leonardo estava pertinho do Bruno Andrade até pouco tempo atrás, até a transferência para a Arábia Saudita. Mas ele está louco para sair da Arábia Saudita, Bruno Andrade. Será que vai conseguir? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Plihal, Pascoal, Zinho, Zé Elias. Pô, é um prazer participar com vocês a primeira vez, que seja a primeira de muitas, uma parceria de discussão, informação, enfim, debate. Plihal, mais cedo você disse que foi dormir perto da meia-noite, eu digo então que eu fui dormir perto das 4 da manhã, 4 horas a mais de fuso aqui em Portugal para acompanhar toda essa novela. Vou aproveitar que você citou o Marcos Leonardo, quanto ele custou para o Al Hilal. Eu vou dizer o seguinte, o Mitrovic, o sérvio Mitrovic, custou 50 milhões de euros há 2 anos para o Al Hilal. Agora rescinde o contrato, eu diria que quase que por justa causa, porque o Al Hilal não queria mais permanecer com ele e encaixa mais 25 milhões de euros. Ou seja, o Al Hilal, o todo-poderoso Al Hilal, tem tanto dinheiro, está tão despreocupado que ainda pagou mais 25 milhões de euros para mandar o Mitrovic embora. Foi anunciado mais cedo pelo Al Rayyan, o time do Catar do Arthur Jorge, ex-Botafogo. Até por questões financeiras, então, traçando aqui uma ordem cronológica muito rápida, o Marcos Leonardo, na terça-feira, o último dia de mercado do futebol brasileiro, esteve em São Paulo à espera do sim, do aval do Al Hilal para assinar contrato com o São Paulo e logo ficar à disposição do Hernan Crespo. Ou seja, a expectativa era tão grande, o otimismo era tão grande, apesar das dificuldades, que o próprio jogador esteve em São Paulo à espera do sim. Os representantes dele, os advogados dele, juntamente com toda a diretoria do São Paulo, passaram a terça-feira inteira negociando e acreditando que pudesse sim ter um empréstimo por 4 meses junto com o Al Hilal, evidentemente pagando grande parte do salário, a totalidade do salário. Bom, isso é público, notório, não aconteceu. O Al Hilal não aceitou emprestar o Marcos Leonardo por São Paulo sem custos. A última contraproposta que o Clube Saudita colocou em cima da mesa do São Paulo, uma informação minha e do André Hernan, cerca de 12 milhões de reais para ter o Marcos Leonardo durante 4 meses, enfim, até dezembro. O São Paulo aceitava pagar uma parte disso. Como não aceitava pagar a totalidade, o negócio caiu.
mas não caiu tanto assim. O São Paulo agora volta a respirar uma expectativa. A questão agora é que é muito mais complexo, porque os advogados do Marcos Leonardo, os representantes do Marcos Leonardo, munidos de informações jurídicas, trabalharam bastante os regulamentos da FIFA nos últimos dias, perceberam o seguinte, é a interpretação deles da regra da FIFA, que um jogador, sobretudo um jogador estrangeiro, fora do país, no caso Marcos Leonardo brasileiro, na Arábia Saudita, ele tem quase que a obrigação de ser inscrito na principal liga do país, no caso a Liga Saudita. E por enquanto ele não foi inscrito. A data para o fechamento dessa inscrição termina no dia 10 para o dia 11, quando fecha a janela da Arábia Saudita. Para já, o Al Hilal continua não contando com ele, conta com ele para a Champions Asiática, Liga dos Campeões Asiática, mas para a principal competição, que é a Liga Saudita, ele não conta. Então basicamente é isso, eles vão usar, trabalham por isso, estão estudando isso, entrar na justiça desportiva contra o Al Hilal, alegando rescisão por justa causa, porque um jovem, sobretudo um jovem estrangeiro na Arábia Saudita, está privado de exercer a sua principal função, que é defender o clube que o paga na principal competição do país, no caso a Liga Saudita. Então esse é o cenário, isso é o que eles estudam. Agora, se isso vai ter suco suficiente para ser levado a sério, para ser levado adiante, e o Al Hilal ter que não só rescindir, como pagar, a justa causa aqui é o seguinte, ele não só consegue a rescisão, ele fica livre para negociar depois com qualquer outro clube, como ainda encaixa os 20 milhões de euros que tem para receber durante 4 anos de contrato. 5 milhões em um, 5 milhões em outro, 5 milhões no terceiro e 5 milhões de euros no 4º ano. E aí, para resumir, fechar e passar a bola para vocês se isso acontecer, se eventualmente ele conseguir a rescisão por justa causa, os empresários e os advogados também acreditam que conseguem inscrevê-lo na CBF, porque se fosse uma rescisão amigável por mútuo acordo, como ela teria sido feita depois da data de inscrição ter fechado no Brasil, isso não poderia acontecer. Hoje a gente só pode, no caso os clubes do Brasil, só podem inscrever jogadores que estavam livres antes do fechamento do mercado. Mas isso, jogadores livres, independentemente de rescisão ou não. No caso do Marcos Leonardo, é uma exceção. Eles acreditam também na jurisprudência, que é um jogador que tem uma rescisão por justa causa não pode ser privado de não ser inscrito em outra competição, em outro clube. Ou seja, são vários os passos aqui, vários os obstáculos. Primeiro, a rescisão por justa causa na Arábia Saudita, receber aquilo que ele tem de direito e depois tentar ser inscrito numa competição onde a janela já foi fechada para jogadores que estavam até pouco tempo atrás empregados. Entendi, Bruno. Mas daí, Pascoal, tá pensando, de novo, olhando pelo viés tricolor, pelo lado do São Paulo, mesmo recebendo tudo que foi compromissado com ele pelo Al Hilal, segundo o Bruno, ele receberia os salários da mesma maneira, mesmo sem atuar, vai ter uma disputa por esse jogador, que hoje ganha $500 mil por mês. É claro que ele teria que adequar esses valores se quiser voltar para o Brasil. Imagino até que ele tenha mercado em outros continentes, em outros países. O empresário dele é o Bertolucci, se eu não me engano. Sendo o Bertolucci o empresário dele, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar aqui e daqui a pouco ele já sai de novo. Uhum. Agora eu estava pensando o seguinte, Pascoal, a coisa pode ficar até pior para o São Paulo, porque o São Paulo não vai ter nem perto disso, nem $100 mil não dá para pagar, certo? O São Paulo já está estouradíssimo na sua folha de pagamento, gasta o que pode pagar de folha de pagamento. O São Paulo não vai poder contratar um jogador caro com salários altos. É capaz de ele ainda ir parar em outro clube brasileiro. É que isso tanta coisa que o Bruno estava explicando ali pra gente, tem tanta pedra no caminho que não é só uma pedra pequena, não, tem pedras grandes no caminho, que eu acho muito complicado, né, essa trajetória dele. Primeiro, conseguir a rescisão. A inscrição já está encerrada no Brasil. Sim. Se ele conseguir uma inscrição via CBF, a FIFA pode cancelar essa inscrição porque ela está fora do prazo. O Al Hilal vai fazer os pagamentos anuais, os 20 milhões que ele tem que receber, ou ele vai ter que fazer um acordo para deixar uma parte lá para poder sair? De que forma isso vai acontecer? Tem tantos entraves nesse negócio que eu acho que é mais complicado ele vir agora do que estava naquela fase anterior que o São Paulo pediu para o Al Hilal pagar até os salários dele.
Então eu acho que seria tem um compromisso de 4 meses. Muito mais complicações para ele chegar no futebol brasileiro. Talvez ele só está inscrito para jogar na Champions. Na Copa, né? Então ele só vai jogar no máximo 7 partidas. O André até explicou para a gente. Então, olha, o Marcos... Se a gente pensar que ele não foi inscrito no Sauditão, no Campeonato Nacional, ele dificilmente vai ter a preferência do Inzaghi para atuar nessas partidas da Champions. O Inzaghi chegou limpando... Limpou a área. Limpou a área. O Mitrovic também colocou outro brasileiro. O Mitrovic me interessa, viu, José? Nós jogava lá no nosso time. Ele também colocou outro brasileiro, que se não me engano tem um time brasileiro também que tá... Renan Lodge. Não só o Renan Lodge, tem um outro jogador também. Nossa, peço... Caio César, grande Bruno, tudo bom? Prazer. Pô, legal falar com você, viu, Bruno? Prazer, Zé, como sempre. E serão muitos, se Deus quiser. Então já colocou também Boa, outro... mas é isso, o Caio César é outro jogador que por enquanto não conta pro Simone Inzaghi. Isso. Zinho, o seu parecer a respeito desse desejo do Marcos Leonardo de rescindir, pelo menos está avaliando a rescisão por justa causa. Acho que ele está no direito dele. Um abraço ao Bruno também. O jogador quer jogar, né? Quer estar à disposição. Não é que ele está pedindo para ser o titular, ele quer ser inscrito e brigar pela posição, né? Foi contratado, uma quantia alta, quis ir para lá para o futebol da Arábia, né? Porque financeiramente era vantajoso, mas não queria ir lá para ficar passeando, para ficar só dentro de casa, né? O cara só ficar inscrito numa liga que joga muito menos, né? A liga principal, é claro, o campeonato, né? Que a repercussão é muito maior também. Enfim, ele está no direito dele. Agora, a parte jurídica, eu realmente não tenho esse conhecimento. Eu estou indo mais pelo lado esportivo e do sentimento do atleta. Imagino, né? Além de estar longe, além de estar num país diferente, de cultura diferente, e você ainda não poder jogar na principal liga, deve ser muito difícil para um jogador jovem. Ele conseguindo isso, os advogados conseguindo isso, aí vem um outro ponto que aí também é muito complicado. Porque se o salário dele é esse, eu estava fazendo as contas aqui rápida, né, arredondando, $500 mil por mês, nós estamos falando aí em quase 3 milhões de reais por mês, né? Um pouco menos aí. Cara, nenhum clube do Brasil vai pagar, nem os que estão com o caixa lá em cima, que está numa condição lá em cima, nenhum clube vai pagar. Ah, tá bom, ele vai abrir mão de alguma coisa. Para abrir mão de alguma coisa, só quem tem condição de pagar ele é um Palmeiras, é um Flamengo. E quiçá um Cruzeiro com a SAF. Então, para ele jogar nos outros clubes, a realidade vai ser muito diferente. Então, esse é um outro ponto. Até que ponto ele está pensando nisso também, né? O que ele vai abrir financeiramente, né? Um jogador jovem está construindo ainda a sua independência financeira, por mais que está fora já há algum tempo, ainda está construindo, tem muita coisa para acontecer e, assim, a quantia aí, vocês falaram, $5 milhões ou euro, Bruno, por ano que ele ganha? Euros, 5 milhões de euros por temporada. E tem 4 temporadas, né? Assim, não é uma situação fácil de se decidir, não. É a parte financeira, a independência financeira com o desejo de estar atuando, estar jogando. Então, assim, eu acho complicado ele conseguir voltar para o Brasil, jogar no São Paulo com esse imbróglio todo. Valeu, Tetra! Valeuzaço, Bruno Andrade! 3 cenários, não. Oi, pode completar. Não, é só 3 cenários muito rápidos, uma pincelada muito rápida. Isso se for para a justiça somente depois do dia 11, porque a inscrição na Arábia Saudita continua aberta até o dia 10, então legalmente os advogados não podem fazer nada, tem que esperar até o dia 10, fecha o mercado e aí sim avalia concretamente entrar ou não na justiça. No cenário empréstimo por 4 meses, ele só escolhia o São Paulo, e isso é importante frisar aqui, ele recusou todas as outras abordagens. Se fosse por empréstimo, era só o São Paulo. E aí, Plihal, aproveitando que você falou mais cedo, logo no seu comentário sobre isso, ficando livre, eventualmente ficando livre,
aí a prioridade deixa de ser o São Paulo, porque daí em diante ele vai ter o contrato na mão, um salário astronômico, e aí como ele ficaria livre no mercado por justa causa, a Europa poderia brigar por ele, a Ásia poderia brigar por ele, e os tubarões do futebol brasileiro com mais poder aquisitivo, Flamengo e Palmeiras, também entrariam forte na briga. Por isso que eu falei que a novela pode ficar ainda mais trágica para o São Paulo. Valeu, Bruno! Boa noite para você. Vou trazer aqui mais algumas informações do GE.com falando sobre a situação de Ferrarese, né, que cresceu muito com a chegada de Crespo. Abre aspas aqui para a matéria. Do ataque à zaga, Ferrarese usa trunfo para crescer no São Paulo. Só não joguei de lateral esquerdo. Polivalente, zagueiro vira titular absoluto com Crespo, é líder de desarmes no Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes e retoma início da carreira para ajudar na parte ofensiva. Um dos jogadores que mais cresceu sob o comando de Crespo foi Nahuel Ferrarese. O zagueiro voltou a atuar em sua posição de origem e ganhou ainda mais confiança com o sistema 3-5-2 utilizado pelo treinador. Desde o retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes, o jogador lidera com larga vantagem a lista de jogadores com mais desarmes no campeonato. Até a partida contra o Cruzeiro, o venezuelano tinha 43 desarmes neste recorte do torneio, enquanto Lucas Sacha, do Fortaleza, tinha apenas 28 na segunda colocação. Curiosamente, no início da carreira de Ferrarese, o jogador foi do lado oposto do campo, ele era centroavante. Ainda nas categorias de base, foi gradativamente mudando de posição até se consolidar como zagueiro. Ferrarese sempre fez questão de destacar que sempre se sentiu bem jogando no São Paulo, mesmo quando não era titular absoluto do clube. Abre aspas, é uma fala de Ferrarese, desde que estou aqui sempre tive momentos saborosos, lindos, como queira chamar. Por mais que às vezes eu não tivesse minutos em campo, que é o que todos querem, ninguém gosta de ficar fora dos 11. Mas infelizmente é assim. Representar essa camisa para mim é um orgulho. No dia a dia dou meu máximo e aproveito quando sou escolhido para estar entre os 11 iniciais. Agora a Ferrarese é parte integrante da espinha dorsal da equipe que chegou às quartas de finais da Libertadores. O zagueiro foi um dos personagens principais nas oitavas de finais, tendo cometido 2 pênaltis que não foram convertidos no jogo de ida da Colômbia e gerado a expulsão de Edwin Cardona no Morumbi. Enfim, Ferrarese foi convocado para defender sua seleção, que é a Venezuela, nesta data FIFA. Os venezuelanos estão na 7ª colocação das eliminatórias e ainda busca garantir uma vaga na Copa do Mundo. E se a Venezuela garantir essa vaga, com certeza ele estará na Copa do Mundo ano que vem. E se ele não for vendido pelo São Paulo até lá, possa se valorizar ainda mais e quem sabe futuramente, e se o São Paulo for vender após Copa do Mundo, pegar uma grana muito interessante. Enfim, essa é uma boa análise aí de Ferrarese no São Paulo, com o seu crescimento juntamente com o Crespo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!